Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, confiantes, Pai, que a Tua presença encherá este lugar, Pai, nesta hora, e que toda a palavra, Senhor, que for proferida será para a honra do Teu nome, para a glória do Teu reino na terra, Pai, no meio dos crentes, Senhor. Agradecemos, Pai, a Tua bondade em podermos estar aqui e queremos, Senhor, usufruir, desfrutar das bênçãos celestiais agora, Pai, enquanto nos reunimos para a Tua honra, para a glória do Teu nome, Pai, para Te fazer um serviço a Ti, Senhor, nesta hora, Pai. Vem, Senhor, agora, parte, Senhor, e ministra o pão da vida para nós, Pai. Nós pedimos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado aos músicos. Vamos abrir Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Isto desligou. Que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podem sentar. Eu vou tentar falar devagar, com palavras simples, fáceis. Quando nós falamos de Apocalipse capítulo 3, 2 e 3, estamos a falar de um período da história. Não liga aí. E, normalmente, nós encontramos uma imagem que está ali. E aquela imagem representa a história da igreja ao longo do tempo. E nessa imagem, o nosso profeta disse que o preto que está lá representa a escuridão. E a escuridão a entrar na igreja, porque ela começa a crescer cada vez mais ao longo do tempo. E a luz, o branco que está ali naquela imagem, naqueles círculos, representa a quantidade de palavra verdadeira ao longo do tempo. Então, o erro foi entrando e a luz foi diminuindo ao longo do tempo. E depois vemos, na última vez que nós estivemos aqui, nós chamamos aquele período a Era de Tiatira. E naquela era, aquela é de meio, e tem uma faixa muito pequena
de luz. Uma faixa muito pequenina de luz. Agora, depois, o que nós vamos começar a entrar neste momento é a mudança que houve do quarto círculo para o quinto círculo. O que nós vemos é que, contra o que tinha acontecido antes, há uma mudança e a luz é um pouco maior do que no círculo do meio. Ok. Este foi o tempo de Lutero. Muita gente conhece Lutero, Martinho Lutero. Foi o período da Reforma. E isto começou uma reforma, mas não foi a total restauração. Isso só aconteceu nos nossos dias. Foi uma mudança. Foi mais luz, é verdade. Mas se nós formos estudar a história mais uma vez, hoje, não estamos muito interessados na parte histórica, porque temos livros que falam disso. Estamos interessados na parte espiritual. Ok? Agora, o que é que aconteceu? É que esse período, Lutero firmou-se numa coisa, numa revelação, numa luz. E isso fez com que iniciasse um movimento que se espalhou. Amém? E depois vemos no círculo a seguir uma nova era com Wesley. E ele ainda teve mais um pouco de claridade, mais um pouco de luz, mais um pouco de entendimento. E depois chegamos ao último círculo, que é o período que estamos hoje a viver, Laodiceia. E vemos que era mais ou menos... Já está. Obrigado. Ok. Vemos que no último círculo a quantidade de luz é a mesma que no círculo anterior. Ou seja, o que nós chamamos o Pentecostes não teve propriamente mais luz. Foi uma alteração, sim, mas também continua a não ser a total restauração. A total restauração da verdade aconteceu fora dos sistemas das igrejas. E está a acontecer hoje. Mas se nós continuarmos ali a ver, aquele último círculo está cheio de escuridão na mesma. Aquele último círculo continua a ter pouca luz. O que aconteceu é que Deus começou a tratar fora do que aqueles círculos representam. Deus está a preparar uma restauração. Deus está a fazer uma restauração para nos levar de volta ao original. Mas que original? O Pentecostes? Isso já foi feito. Mas que original? Os tempos de Jesus? Isso já foi feito. Aos tempos de Adão e Eva, outra vez. Nós lemos o versículo 1 que dizia: ao anjo da igreja que está em Sardes. Eu tinha a ideia que tinha mudado ali para Sardes. Mas pronto. Isto diz que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E nós no capítulo 1 vimos o que é que isto significa. Está a falar de uma característica de Jesus. Eu sei as tuas obras e tens nome de que vives e estás morto. Ora, Sardes foi o período entre 1520 e 1750. E aqui temos uma imagem de Lutero. Bem? E este homem foi o mensageiro. E aqui temos aqueles círculos que nos interessam. Portanto, nós já vimos estes. E aqui tem os nomes. E agora estamos aqui. Lutero. E Sardes, o nome Sardes significa os que escaparam. E segundo aquilo que nós temos observado, eles basicamente escaparam do domínio que estava a ser feito aqui. Eles escaparam desta perseguição. Eles escaparam daquela espada que ia atrás dos que professavam, falavam o nome de Jesus.
Mas Deus diz, tens o nome de que vives e estás morto. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que Lutero, o que ele teve foi um pouco de luz. E ele saiu da Igreja de Roma em litígio. Ele foi, se calhar, o mais conhecido a dizer que não refutava as palavras e os livros que tinha escrito. A Igreja chamou, a Igreja de Roma, convocou-o lá na Alemanha para um julgamento. E ele levantou-se e disse que não recusava, não retirava aquilo que tinha dito. Mas consigo ele trouxe alguma da doutrina católica. Como eu disse, este não foi um período de restauração, este foi uma reforma, foi uma mudança. É isso que reforma significa. Quando se reforma a casa, mudamos a casa, pintamos outra vez, mudamos a disposição do mobiliário, dos móveis, não é? Isso é a reforma. Uma restauração seria construir a casa nova outra vez, toda de novo, não é? Ora, uma das coisas que ele trouxe consigo foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa doutrina da Trindade. Outra coisa que ele trouxe, por exemplo, foi o credo dos apóstolos. E a partir daqui, deste movimento, outras coisas permaneceram ao longo do tempo na igreja. E se nós sairmos aí fora e formos bater à porta das igrejas, nós vamos ver muitas das doutrinas católicas nessas igrejas, vamos ver doutrinas deste tempo nessas igrejas, que elas continuam a usar. E se nós olharmos para essas igrejas e formos ver o que é que elas acreditam, nós até conseguimos colocá-las num ponto da história. Por causa disto que vocês creem e disto que não acreditam, então significa que vocês começaram naquele período da história. Hoje, nós já estamos para além disso. Já estamos fora disso. Nós estamos na fé dos pais do Pentecostes. Aqueles que tinham vindo do aposento alto. Nós estamos nesse tipo de fé. E nós temos de crer e defender exatamente o que eles acreditavam e defendiam. Agora, quando nós estudamos o capítulo 2 de Apocalipse, nós vimos que neste período aqui de maior perseguição, que havia um cavalo vermelho que tinha saído com uma espada. E isso representava, o vermelho representa sangue. E a espada significa guerra, morte. Então, nós tínhamos visto que, enquanto o inimigo saiu com esse cavalo, do outro lado, o animal que representava a parte dos cristãos era o bezerro. O animal de sacrifício. O animal de carga. O animal de trabalho. Um animal que não se queixa, que apenas trabalha todo dia, sol a sol. Agora, neste momento, com esta reforma, com esta mudança, por um lado, o inimigo muda a sua tática. E ele aparece, nós vamos ler daqui a pouco, como um cavalo preto, com uma balança na mão. E ele fala para cobrar o azeite, o vinho, a cevada, o trigo. E, por outro lado, nós vemos agora uma unção diferente nos cristãos do homem, a unção do homem. E a unção do homem é uma unção que veio até aos nossos dias. Amém? É uma unção que, por um lado, levou homens intelectuais a fazer traduções da Bíblia, por exemplo. Lutero foi um deles. Traduziu para alemão o Novo Testamento. Levou a que homens olhassem para as doutrinas das igrejas e olhassem para a história e conseguissem ligar as coisas. E levou também a que homens se organizassem. Na mensagem, o segundo selo, está aí nos papéis, diz: enquanto os impostores contra a palavra de Deus, uma vez que eles não chegavam a acordo,
Esta coisa, Satanás, em posição, uniu os poderes políticos que tinha na sua mão e os poderes espirituais que tinha e fez uma igreja que vai a todas as nações e colocou milhões e milhões. E diz aqui, depois de saltar do cavalo branco e ir para o cavalo vermelho. E nós estudamos isto. Pegou na espada e saiu. Ok? Mas disse que com aquilo que ele perverteu, ou tentou perverter, o que é que ele tentou perverter? A palavra. Amém? O falso ensinamento. Essa mesma palavra vai surgir em poder, vindo dos lábios de Jesus Cristo, e vai matá-lo a ele e a tudo que o segue. Isso é o que a Bíblia diz. Porquê? Porque quando Jesus fala, isso também é uma espada. A espada que sai da boca da palavra, da boca de Jesus Cristo, a palavra. Amém? E a Bíblia diz que essa espada vai matar o inimigo, o anticristo. Amém? Apocalipse capítulo 6, versículo 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Ok? Quando eu mostrar estas escrituras, não precisam de estar a abrir. Está bem? Tem aqui, podem ler daqui. Ok? Ok, mas o que é que acontece? Ele tinha uma balança na mão. A balança é usada para pesar coisas. É usada para vendas. Basicamente, era aquela doutrina do tu dás-me isto e eu dou-te outra coisa. Mas, com Jesus, isso não funciona. Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. E aqui está a igreja agora a tentar cobrar. Vocês pagam pelas rezas, pelas orações, e nós tiramos os vossos parentes do purgatório. Isto é uma doutrina do diabo, do anticristo. É ele que está com essa balança na mão. Amém? E essa unção ainda continua hoje aí na Terra. Nós, principalmente no tempo do evangelismo pela televisão, evangelismo, não é? Vemos muito essas coisas. Ligar para o 807 222 222 e recebia-se oliveiras de Jerusalém e água do Jordão pelo correio. Tudo isso vem desta altura. Mas é do anticristo. Esta reforma, que é como se chama na história este período, é Deus a começar a colocar a igreja em ordem e a prepará-la para uma restauração que veio nesta era. Mas Deus está a começar a fazer alguma coisa. Está a começar a tirar as coisas que não interessam do meio da igreja. Está a começar a fazê-los largar aquelas doutrinas erradas. Foi só para os preparar para o tempo que hoje estamos a viver. Foi só para nos dar a nós ferramentas hoje para podermos trabalhar. Mas Deus diz, tens o nome de que vives e estás morto. Ora, vindo do período medieval, Lutero trouxe consigo esse conceito da Trindade. Aí está, tens um nome de que vives, tens um nome que dizes que é o nome pelo qual vives, que é o nome sobre todo o nome, mas não era. Porquê? Porque eles não tinham ainda encontrado o nome que é sobre todo o nome. A Bíblia diz que é o nome de Jesus Cristo. Deus permitiu que a nação de Israel fosse dividida em dois. Judá e Benjamim, e do outro lado, Israel. Este era o reino de Judá e o outro era o reino de Israel. Deus permitiu que isso acontecesse. Saiu uma profecia. Um profeta falou isso. E isso aconteceu.
houve essa divisão. Ora, mas Isaías diz que a palavra do Senhor sai de Jerusalém. Portanto, ainda que houvesse essa divisão, o povo devia continuar a ir a Jerusalém. Porque é de lá que a palavra sai. Era lá a verdadeira adoração. Era lá que Moisés tinha dito: colocarei um lugar e sobre a porta escreverei lá o meu nome, e é lá que vão adorar. Mas quando houve essa separação, não sei se se lembram da história, mas a palavra dizia para manter o filho de Davi no trono. Mas o rei, que era filho de Salomão, chamava-se Roboão, geriu a coisa da forma errada. Não sei se se lembram nas crónicas, nos reis. Ele ouviu os novos, os mais novos, em vez de dar ouvidos aos conselheiros mais velhos. E os mais velhos disseram-lhe: ouve o povo, aceita o que eles te vão dizer. E os mais novos disseram: não, ainda carrega mais em cima do povo. Quem é o rei? Tu é que és o rei. Tu é que mandas. Então aquela separação aconteceu. Mas a Escritura diz que este assunto vinha de Deus. Vinha de lá de cima do Senhor. Por isso houve essa divisão. E isso é um tipo do que aconteceu no cristianismo. Nós começamos, os cristãos, quando eu digo nós, estou a falar do cristianismo, começou com uma fé, depois de Pentecostes. Tal como Israel, que era só um. E quando Israel se partiu em dois, uma parte, por não estar de acordo com a vontade de Deus, tomou a idolatria, que foi Israel. Porque Judá tinha Jerusalém, lá. Ok? Portanto, isto no fundo é um tipo que mostra aquilo que aconteceu ao cristianismo. Havia Jeroboão e havia Roboão, que era filho de Salomão. Agora, quando o cristianismo se dividiu, protestantes, católicos, houve um que abraçou a idolatria. Trouxe as relíquias, trouxe os santos, e tudo com o nome cristão. Tudo. Mas não deixa de ser idolatria. Amém? Segunda Crónicas 21, do 4 ao 6, não precisam de abrir, diz: subindo Jorão ao reino de seu pai, passou a ser rei, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, ou seja, toda a casa real, e alguns dos príncipes de Israel. E ele era da idade de 32 anos, Jorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos. E andou no caminho dos reis de Israel. E este era rei em Judá, mas diz que andou nos caminhos de Israel. Mas este não era de Israel, este era rei do outro lado, de Judá, do que devia ser certo. Como fazia a casa de Acabe, o tal que casou com Jezabel, que nós vimos em Tiatira, tinha lá a marca sobre aquela era. Porque tinha a filha de Acabe por mulher. Portanto, ele casou, este rei de Judá, com a filha de Jezabel. Tomou por mulher a filha de Jezabel. No livro de Daniel, nós falamos da última vez, quando estivemos a falar do mistério Babilónia, via aquela imagem, ouro, prata, e nós sabemos o que é que isso significa, os reinos. E quando chega ao fim, era ferro misturado com o barro. E isso representa exatamente essa mistura. O profeta explicou-nos que isso representava, nós sabemos que o último
Só há 4 reinos e o último era Roma. Mas essa mistura com o barro mostra a mistura entre o protestantismo e o catolicismo. E aqui está a filha de Jezabel a casar-se com a tribo correta, com a tribo certa, da verdadeira adoração. E depois vemos a mesma coisa acontecer mais tarde, em Apocalipse 17, que temos o que a Bíblia fala de uma grande igreja a fazer coisas erradas, que tinha filhas. A grande prostituta, com filhas. O irmão Branham diz, nunca se esqueça, cada uma delas nasceu pura, virgem, santa. Ok? Ele diz, nunca se esqueça, cada uma dessas igrejas que nós conhecemos, todas elas surgiram corretas. E depois foram fazer o mesmo que a mãe fazia. Desviaram-se para a organização. E o mesmo aconteceu com os protestantes. Vai acontecer com a igreja que Lutero começou. Vai acontecer depois com a igreja que Wesley começou. Eles estavam todos numa reforma em direção à verdade. Todas elas. Cada uma tinha um pouco mais de luz. Mas essa luz não era suficiente. A luz suficiente está aqui hoje. A luz suficiente está aqui. Ora, a filha de Jezabel casou-se com o rei de Judá. E agora nós conseguimos ver aqui a mesma coisa a acontecer. Lutero também saiu daquela igreja errada de Jezabel. E agora, se continuarmos em Crónicas, se formos depois ler, pode ler o capítulo 21, 22, depois em casa até o 24. Vemos que esta filha de Acabe chamava-se Atália. Era o nome dela. Atália. E ela teve um filho que, quando tinha 42 anos, tornou-se rei. Só reinou 1 ano. Foi morto. E Atália, então, chegou-se à frente para reinar. Apesar de não ter, a mulher não estava na sucessão real, mas o que é que aconteceu? O seu filho morreu e ela, então, pôs-se em posição e começou a matar a semente real. Foi logo a primeira coisa que ela fez. Matou toda a gente para que não houvesse herdeiros ao trono. E ela tomou o trono, passou a ser rainha. E o profeta pega neste episódio e liga-o àquelas eras que nós falámos da última vez, a Tiatira, aquelas eras medievais. Ele liga a esse tempo e ele diz, quando alguém tentava defender uma experiência como nós, pentecostal, amém, verdadeira, era morto pela Igreja de Roma. Mas, em Crónicas, o filho mais novo foi escondido. O sacerdote e a irmã do rei anterior esconderam o filho mais novo. E esta Atália não percebeu que ainda havia um. Não deu conta. E quando ele cresceu o suficiente, quando ele já era crescido, o sacerdote e a ama reuniram então o povo de Israel. Levaram o povo ao templo e o povo ficou contente e fizeram dele rei. E esta Atália deu conta do que tinha acontecido e começou a gritar traição, traição. Quando foi ela que matou toda a gente para tomar o reino. Mas ela é que dizia, começou a acusá-los de traição. Traição, traição. Quando eles estão a tentar colocar o verdadeiro herdeiro no trono. E isso é a mesma coisa que aconteceu com o protestantismo. Exatamente a mesma coisa. A Igreja de Roma tentou matar
toda a semente eleita. Toda. Mas veio uma independente. Ainda havia uma semente, que era Martinho Lutero. E quando se tenta colocar o verdadeiro herdeiro no trono, o Senhor Jesus Cristo, essa igreja vem e diz traição, traição. E tentam colocar a mãe no trono. Amém? Portanto, estamos a ver aqui o paralelo. Acho que saltei 2 aqui. Ok. Ser vigilante, diz aqui Apocalipse 3:2, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ora, não achei as tuas obras perfeitas. Esta palavra perfeita significa completo. Significa que eles ainda não chegaram à plenitude. E hoje, aqui, nós olhamos para trás e vemos que realmente ainda não tinham chegado à plenitude, completo. Ok? Eles tinham uma coisa que se chama a justificação pela fé. Eles sabiam que Jesus era o herdeiro daquele trono. Eles sabiam que Jesus e não Maria era o herdeiro daquele trono. Amém? Mas essa era a única coisa que ele tinha ainda. Era essa justificação. Jesus pagou tudo no Calvário. Não é preciso rezas, não é preciso novenas, não é preciso relíquias, é preciso a fé em Jesus Cristo. Mas ainda assim, Jesus está a dizer, confirma, fica firme, porque isto é um princípio. Começou alguma coisa aqui. Lembra-te, Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que sobre ti virei. Para se perceber como é que Deus funciona, nós temos de entender que Deus habita na luz. Sim, Deus habita em cada uma daquelas luzes que ali está. Elas representam a palavra. Elas representam a verdade. Mas porquê que Paulo rebatizou aqueles homens que estavam batizados no batismo de João? Ele encontrou aqueles homens e ele perguntou, vocês já estão na verdade desta hora? Já receberam o batismo do Espírito Santo? E eles disseram, se lembram, nem sabemos o que é isso. Nunca ouvi falar nisso. Olha, isso é doutrina que nunca me chegou aos ouvidos. Mas então perguntou Paulo, em que batismo fostes batizados? E eles disseram, no batismo de João. Ora, João, Jesus disse, foi o maior profeta. Então, Paulo não disse que aquilo estava errado. O que Paulo disse foi, em verdade, João batizou para o arrependimento. Ou seja, naquela altura, era preciso o arrependimento. Porque vinha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o pecado sair é preciso arrependimento. Amém? Essa é a maneira de Jesus limpar os nossos pecados. É quando nós nos confessamos e nos arrependemos. Não é, Senhor, perdoa-me, mas eu tive que fazer aquilo. Não é assim. Não é assim que Deus gosta. Não é? Eu mandei um soco no meu colega, mas ele é que começou. Foi por causa dele, mas perdoa. Não. Não é assim. Amém? É em arrependimento. É um coração rendido. Ora bem, e o que é que Paulo disse? Agora já há mais luz. João foi ótimo, mas agora não é que João estivesse errado. Já continuou. Jesus já veio,
Já ascendeu ao alto, agora vem o Espírito Santo. Amém? Já há mais luz. Foi isso que Paulo disse. Nada de errado com o que João tinha feito. Já havia mais luz. Na mensagem, está aí no papel, tentando fazer um serviço a Deus sem ser a sua vontade. O profeta disse: a palavra vindicada do dia de Isaías, Elias, João, todos eles, foi Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, mesmo no Velho Testamento, sim. Porquê? Porque Jesus é a palavra. Amém. Quando sai verdade do trono, é Jesus. Amém? E a palavra vindicada hoje é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre essa palavra viva na era. Ora, quando nós olhamos para o profeta dos nossos dias, para ser mais fácil de nos situarmos, nós sabemos que ele não é Deus. Nós sabemos que ele não é Cristo. Nós sabemos que ele é só um homem. Amém? No entanto, Cristo estava ali a revelar-se através dele. Amém? E isto confunde muita gente. Confunde, porque nós, como humanos, nós apegamos-nos às emoções. Nós temos sentimentos. E nós gostamos de nos apegar àquilo que nós conseguimos ver e ouvir. E muita gente entende mal isto. Agora, um profeta é um mensageiro, é um homem. Mas se ele é verdadeiro, ele está a revelar Cristo naquilo que ele diz e naquilo que ele faz. Amém? E muitos não veem isso. Tentam analisar a sua mensagem como outro qualquer, como outro mensageiro qualquer, como outro homem qualquer. Mas ele não era um homem qualquer. Era o mensageiro de Deus para uma era, para um período. Que, neste caso, era um período de total restauração. De total palavra. E isso faz a diferença. Aquela era uma estrela na mão direita de Jesus, na destra de Jesus. Apocalipse 3, os versículos 4 e 5. Também tens aí, Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ora, nós conhecemos esta promessa em Apocalipse 19, de que nós vamos aparecer em cavalos brancos, de vestes brancas. Amém? E o irmão Branham diz, cavalos brancos igual palavra vindicada. Eu gostava tanto de andar a cavalo. Mas nós já nos estamos a mover nesse poder então. Se cavalos brancos significa o nosso poder é a palavra vindicada, então nós já estamos a começar a montar esse cavalo. Amém? Então já estamos nesse tempo. Ora, Lucas capítulo 12 diz: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ora, toda a gente olha para a primeira crucificação de Jesus. Mas o irmão Branham me disse, eu acuso esta geração da segunda crucificação.
O que é que isso quer dizer? Quem é que crucificou Jesus nessa crucificação que nós tanto conhecemos? A chamada paixão de Cristo. Quem é que o fez? Os religiosos do seu dia e o governo instituído. Amém? E hoje quem é que está então a crucificar Cristo outra vez? A mesma coisa. Amém? Roma e as instituições religiosas. Mas na primeira eles tiveram a hipótese de ser perdoados. Jesus mesmo disse, estava lá na cruz, e ele disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas agora, na segunda vez, já não há mais hipótese. Crucificando a palavra deste dia, não há mais chance. Não há mais hipótese. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, vamos saltar agora para a próxima era, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta, não se vê muito bem, a imagem é um bocado escura, mas esta é uma imagem do Wesley. E esta era vai de 1750 a 1906. A era da igreja de Filadélfia. E Filadélfia, então, eu pus aqui aquela imagem, até Filadélfia. Portanto, vemos um pouco mais de luz, um pouco mais de verdade. Ali está o nome do mensageiro desta era. Ele iniciou um movimento que nós conhecemos como metodista. E ainda estamos naquela unção do homem e do cavalo preto. Ainda estamos nessa parte aqui. Daí interligarmos aqui, ligarmos as duas. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ora, a porta aberta. Cristo disse que Ele era a porta para das ovelhas. Amém? Ele disse, eu sou a porta do rebanho. Amém? E esta porta tem dois significados. Um, Deus abriu-lhes uma era de missionários. Esta foi uma era de missionários. Eles percorreram a África, as Américas, a Ásia. Foi a maior quantidade de missionários que o mundo já viu, foi nesta altura. E, para além disso, Ele está prestes a abrir-lhes o batismo do Espírito Santo, na era seguinte. Mas é interessante que Ele diz, não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. E é interessante que foi na parte final desta era que começou a aparecer, finalmente, o batismo em nome de Jesus Cristo. Foi no final desta era, na parte final, que as pessoas começaram a perceber que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses. São três ofícios, são três atributos do único Deus. As pessoas começaram a ver que se a Bíblia diz que Deus é um, não pode-se dizer que Ele é três ao mesmo tempo. Amém? Mas agora, nesta altura, era interessante nós pensarmos na parábola do trigo e do joio. É melhor nós lermos. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 13. É melhor lermos para estarmos todos a par. Mateus, capítulo 13, versículo 24, e vamos ler aí. Ok? Tá?
Ok, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente representa cristãos verdadeiros. Ok? 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ora, o joio é aquele que vamos entender como aquele que é contra Cristo, anticristo. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa. A ceifa é um período da história que estamos prestes a chegar. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio. Ora, isto representa o que nós conhecemos por concílio mundial de igrejas. Um movimento ecuménico para reunir todos debaixo da mesma coisa. Atai-o em molhos para o queimar. Versículo 30. Atai-o em molhos para o queimar. Ou seja, juntai-os, ok, mas é para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no celeiro. E isto é, basicamente, o que nós conhecemos por arrebatamento. Amém? Pegar na verdadeira semente e levá-la para o celeiro. Amém? E depois nós vemos na explicação, quando Jesus explica esta parábola, os discípulos, os apóstolos vieram ter com ele e disseram-lhe: ok, explica-nos isso. E ele começou a explicar que aquilo era a representação da igreja na terra. E ele diz: depois virão os anjos. E um anjo, nós sabemos, significa um mensageiro. E serão eles que vão fazer essa divisão. E Jesus termina e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é a mesma mensagem ao longo das 7 eras da igreja. Então há aqui uma ligação entre esta parábola e aquilo que acontece ao longo das eras da igreja. Os discípulos perguntaram, foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino. Mas Jesus fala com todos. Amém? Jesus fala com todos os que afirmam e defendem e creem no seu nome. Mas a alguns, ele só fala por parábolas. Mas a outros é dado a conhecer o reino dos céus. Jesus disse, Lucas 10, 21, naquela hora, Jesus alegrou-se no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Amém? Jesus se alegrou no Espírito, como quando nós recebemos uma grande revelação, nos alegramos e damos graças ao Pai. Amém? E ele disse: obrigado porque escondeste isto aos sábios, aos entendidos, e os revelaste aos pequeninos. E esta é uma natureza de Jesus, ao longo do tempo, falar por parábolas, simples, fáceis de entender, mas com uma revelação escondida lá dentro.
Mas ele explica porque é que fala por parábolas. Ele diz: o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os ouvidos. O povo fechou os olhos para que não vejam e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os curo. Se eles conseguirem ouvir, compreender com o coração, conversão acontece. E a cura acontece. Amém? Com o entendimento, as bênçãos, nós tomamos posse das bênçãos da palavra. Por isso o mensageiro a nós fez tanta ênfase na revelação. Porque aí nós temos o acesso ao céu, às bênçãos de Deus. A Bíblia não é um livro fechado para nós mais. Amém? Nós entendemos. Nós lemos e captamos a natureza do Criador. Amém? Agora, o que nós temos de fazer é avançar na história, ali, chegar ao nosso dia e vamos ver o que é que Deus fala da igreja. Cega, miserável, nua, desgraçada. E é isso que Deus diz que a igreja de hoje é. É isso. E isso tem de ser cumprido. Tem de ser cumprido. Alguém tem de viver essa parte da Bíblia. Amém? Mas não é a semente eleita. Amém? Não é a semente predestinada. E hoje Deus usa um homem, não é? No nosso dia, sem instrução, com uma péssima gramática, e os sábios entendidos não o recebem. Amém? Não o aceitam. Porque acham, ainda influenciados pelo cavalo preto, acham que Deus tinha de enviar alguém com uma boa gramática. Ainda debaixo da organização da era do homem, acham que Deus tinha de mandar alguém com a essência do seminário. Eu lembro uma vez, estava no país de Gales, e foi um sítio onde houve um grande reavivamento. O reavivamento foi tão grande que a polícia não tinha que fazer nas ruas. Os hospitais estavam vazios. As igrejas estavam cheias. Os bares fechavam por falta de clientela. Foi um período assim. Amém? E aquela igreja ainda está lá. Eu estava lá e havia lá uma pessoa, a pessoa que tinha aberto a porta, era uma senhora já com alguma idade. E ela disse, o nosso fundador era um homem do povo, era mineiro, mas ele pegou na Bíblia e recebeu a revelação e trouxe este grande reavivamento. E depois a conversa desenvolveu-se, continuou. Ela perguntou-me, o que é que você faz? E eu disse, eu sou pregador. E ela disse, a que seminário é que vai? E eu disse, eu não vou a seminário nenhum, eu sou como o vosso fundador. Eu sou uma pessoa do povo. E ela ficou assim, mas a que escola é que andou então? Eu disse, eu sou como o vosso fundador. Não fui a nenhum seminário, não fui a nenhuma escola. E ela ficou assim. Ok. Ao mesmo tempo, havia lá fotos do tempo daquela altura. As senhoras, não é? Com aquelas saias compridas, não é? Estamos a falar do início do século XX. E ela dizia, é engraçado como as pessoas se vestiam naquela altura. E eu pensei, se calhar o reavivamento partiu daí. Que as pessoas apresentavam-se de maneira correta. Mas, diz Jesus, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, disse ele aos discípulos. Amém?
Porque, diz Jesus, continua, em verdade vos digo, muitos profetas e justos quiseram ver e ouvir e não puderam. Amém? Jesus disse, muitos profetas e justos quiseram ver e ouvir e não conseguiram. Mas nestas parábolas, em Mateus 13, há 7 parábolas. E cada uma delas representa uma era da igreja. A parábola do semeador é a primeira. Está em Mateus 13, versículo 3 e 4, diz: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. Outra, pois ele continua. Outra caiu nos espinhos, eles cresceram, sufocaram. Outra caiu no meio dos pedregais, das pedras, não tinha terra. Outra caiu em boa terra. E nós já falámos muito sobre esta parábola. Amém? Mas se nós olharmos para o período da história, formos ali ao primeiro círculo, Paulo, nesta era, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Amém? E ele, de facto, ele lançou a semente do Novo Testamento. Porque ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E ele foi, então, quem lançou esta semente. E alguma caiu em boa terra. Jesus continua e vai para esta parábola que nós lemos do trigo e do joio. E ele diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. E como eu disse ainda há pouco, esse joio representa o anticristo. E se nós formos ao segundo círculo, à segunda era, nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, e vemos lá pessoas a dizer-se que são judeus, mas não são. Mas foram achados mentirosos. Então agora, nesta era, há uma mistura. Havia aqui um grupo que se dizia judeu e não era. E vieram intrometer-se na igreja. Agora, olhe para a diferença entre o trigo e o joio. É parecido. Só quem percebe como se diz, quem percebe da poda é que sabe a diferença. Amém? Mas um é bom para alimento e o outro não é. Mas eles crescem juntos. Agora aqui vemos então que já há uma mistura. E a terceira parábola, que representa a terceira era, é a parábola do grão de mostarda. E ele diz: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo, que é realmente a mais pequena das sementes. E é uma semente para aí assim. Eu vi no outro dia uma semente para aí assim, deste tamanho. Mas, crescendo, é maior das plantas. Faz-se uma árvore e vêm as aves do céu e aninham nos seus ramos. Fazem lá os seus ninhos. E, realmente, se nós formos a Apocalipse 18, quando fala de Babilónia, vem um anjo e diz: caiu a Babilónia. E fez-se morada de demónios e de toda a ave aborrecível. Portanto, esta árvore que apareceu aqui tornou-se árvore grandiosa, mas também morada de toda a ave aborrecível. Refúgio de toda a ave imunda, diz a Bíblia. Passamos para a quarta era, a parábola do fermento. E Jesus diz, aqui já estamos no versículo 33, isto está em sequência, por alguma razão. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduzem 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O que é o fermento na Bíblia? Pecado. Amém? Então, pecado foi colocado em 3 medidas de farinha, Pai, Filho e Espírito Santo, e foi uma mulher que o fez. E o que é uma mulher na Bíblia? Uma igreja. Foi uma igreja que o fez.
E esta é a doutrina de Jezabel que nós falamos da última vez. Amém? Esta é essa doutrina. Vamos passar para Lutero. Parábola do tesouro escondido. Quando Jesus diz o reino dos céus é semelhante, Ele está a dizer a igreja aqui na terra. É isso que Ele está a dizer. Porque se nós, vamos lá ver, se nós queremos trazer Deus aqui à terra, a única coisa que temos de fazer é abrir o nosso coração para Deus. Amém? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra o campo. Porque ele sabe que ali naquele campo está um grande tesouro. E de facto, quando Lutero descobriu esta justificação pela fé, ele era um padre católico. Ele sabia que podia perder a sua vida, mas ele foi e entregou tudo o que tinha para tomar este tesouro. Amém? E da mesma forma, a parábola da pérola. Passamos para o tempo de Wesley. Ele diz, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Ora, não sei se sabem, mas uma pérola forma-se a partir da irritação. A ostra, ela às vezes abre, às vezes fecha, e quando entra, basta um grão de areia, pode entrar lá, cria uma irritação, e a ostra gera uma espécie de um pus, como nós chamamos, gera ali um líquido à volta que depois se solidifica e forma uma pérola. As pérolas têm grande valor porque é raro encontrar esta pérola. Mas é a partir da irritação. E de facto, nesta era, neste período, Wesley descobriu a santificação, que é uma irritação para o homem carnal. Porque ele não gosta disso. Amém? O homem carnal não gosta da santificação. Não gosta de ter de largar tudo. Não gosta de ter de largar os seus vícios. Não gosta de largar a sua imagem. Mas esta, de facto, é uma etapa importante. A santificação. É a segunda etapa da graça. Como os teólogos costumam dizer, e com verdade, com razão. É a segunda etapa da graça. Porque Deus consegue purificar uma pessoa. Santificar essa pessoa. Tirar esse desejo do pecado dentro dela. É isso que Deus consegue fazer com esta etapa que Wesley descobriu. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, segui a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Portanto, é importante isto para nós. Ora, vamos passar para os nossos dias. Amém? Vamos para hoje. É a última parábola que Jesus fala neste capítulo. É a parábola da rede. E ele diz, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, puxam para a praia, depois sentam-se e apanham para os cestos os bons, os maus, porém, lançam fora. Assim será, diz Jesus, na consumação dos séculos. No fim do tempo. Virão os anjos, os mensageiros, e separarão os maus dentre os justos. E como é que eles fazem isso? Com a pregação. Com a palavra. Eles vêm, eles pregam a palavra e fazem a separação. E esse é o tempo em que nós estamos a viver. Eles vêm, pregam a pura palavra e fazem a separação entre os maus e os justos. Na mensagem, no princípio, não foi assim. Está no papel. Ele diz, é a mesma coisa que temos hoje. Quando o Espírito Santo está aqui a buscar a noiva de Cristo, o que é que obtemos? O que é que ele encontra? Pessoas a aceitar credos para a salvação, em vez de voltarem ao original. Volta ao princípio.
Você adota um aperto de mão em vez de batismo. Adota a expressão em vez de batismo na água. Adota formas e credos e assim por diante, em vez da forma que Deus escreveu. É por isso que temos a igreja morna, híbrida, hoje, porque não consegue dar mais. Um luterano produz um luterano. Um batista produz um batista. Um presbiteriano produz um presbiteriano. Mas Deus forma um santo. Amém. O Espírito Santo original. Porque o nosso Espírito só pode ser santo se aquele que é santo em nós habita. Amém? Amém? Até onde é que Deus nos quer levar hoje? Deus não nos quer levar para nenhum radicalismo. Deus não nos quer levar para nenhum fanatismo. Deus só nos quer levar para a pura palavra. Amém? Agora, esta palavra não é para largar, não é para ceder. Amém? É para voltar à palavra. Agora, quando as pessoas largam a palavra, elas dizem, não vamos pregar isto por causa daquele grupo. Não vamos pregar aquilo para agradar àquele grupo. Vamos largar isto e aquilo, porque assim atraímos mais pessoas. Essa é a ideia. Mas assim estamos a agradar às pessoas. Não estamos a agradar a Deus. Não estamos a agradar à palavra. Vamos largar isto, vamos largar aquilo, porque senão as pessoas vão se ofender. E essa, diz o profeta, é uma grande tentação. É um grande problema nas igrejas hoje. Uma grande prova. Agora, se olharmos naquela era de Wesley, da santificação, muitas igrejas apareceram, vindo daí. Muitas. Igrejas de santificação, até com a santificação no seu nome. Há uma igreja, lembro-me agora, que é os Peregrinos da Santidade. E eles até têm isso no nome deles. E olhamos hoje para eles e vemos a condição onde eles estão. Não é? Perderam todo esse padrão. Largaram isso tudo para agradar às massas, para agradar as pessoas. E acabam por desagradar a Deus ao fazer isso. Nós não estamos casados com a política. Ou até com as pessoas. Nós estamos casados com Cristo. Amém? E Cristo é a sua palavra. Cristo é esta Bíblia. Vive em nós. Senão não passa de um livro. Amém? Cristo é esta Bíblia quando ela está vivificada no nosso meio. Amém? E é aqui que nós nos temos de firmar. É no que ela diz. Para terminar, na mensagem perguntas e respostas sobre os selos, temos aí no papel, é o parágrafo que está aí, o profeta diz, como eu vos disse há pouco, ouçam aquilo que eu estou a dizer, ouçam com atenção. O profeta diz, olhe-se ao espelho, examine-se com a palavra, e veja onde se encontram. Pegue na palavra, olhe a palavra e veja onde se encontram. Vocês mulheres têm o cabelo curto, deixem-no crescer. Comporte-se como uma senhora. Se vocês homens ainda fumam, andam em cafés de bilhar, parem com isso. Não me interessa o quanto você professa. Se ainda está afirmado nessa organização e diz, é isto, é aquilo, é melhor parar. Diz o profeta, olhe-se ao espelho, examine-se com a palavra. Nós estamos a sair, nós devíamos viver acima dessas coisas. E de toda esta era agora, estamos de volta a algo, agora, em que Deus está a revelar os mistérios escondidos, que foram colocados no livro antes da fundação do mundo. E aquele que tem obedecido nestas pequenas coisas,
esses vão entender as outras coisas. Se não, diz o profeta, aqueles que não querem saber da santificação, daquilo que a Bíblia diz, de que, por exemplo, ontem estava a ver um vídeo, era um concerto numa grande igreja batista e eles tinham, aquilo era um concerto de músicas cristãs e eu estava a ver, então apareceu lá o grande maioral, o bispo, qualquer coisa, e ele começou a dizer: vamos orar para um reavivamento nos Estados Unidos, para que Deus cure esta terra. E eu olho e penso assim, que ignorância. Os Estados Unidos, essa igreja, pôs fora da porta a verdade. Como é que eles vão receber um reavivamento? Estão a orar por ele há décadas, ele não aparece. Porquê? Puseram a verdade porta fora. E bastava olhar para a plateia e via-se. Era mais o ouro nos dedos dos bispos do que nos colares das mulheres. Eram mais caros os penteados de lá do que alguns carros que se vê aí fora. E essa é a condição daquela igreja. E eles oravam para que Deus, porque tinha sido depois das eleições, eles estavam muito zangados com o Trump por ter sido eleito, e eles oravam para que Deus tivesse misericórdia dos Estados Unidos e daquela terra, e que Deus curasse aquela terra e que lhes mandasse um grande reavivamento, e nós sabemos que não vai aparecer nada. Porque a verdade no nosso dia diz-nos que eles rejeitaram a verdade. E rejeitando a misericórdia, só resta o juízo. Amém? Aquele que tem obedecido nestas pequenas coisas, esses vão entender estas outras coisas. Senão vai passar por si e nem vai dar conta. E essas igrejas é um exemplo claro. Não entendem nas pequenas coisas. Como é que vamos ensinar álgebra a quem nem sabe o que é o número 2? Amém? O profeta falava isto muitas vezes. Amém? Mais uma vez, não estamos tão interessados na história como na vertente espiritual destas eras da igreja. Vamos continuar depois, na próxima oportunidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, refletir naquilo que nós acabamos de ouvir e vamos examinar-nos à luz da Bíblia e da Palavra nesta manhã. Se calhar alguns de nós têm coisas na nossa vida que não têm agradado a Deus. Se calhar alguns de nós estão a lutar para tirar algumas coisas da sua vida que não gostam, não estão agradados com isso, ou que Deus tem colocado alguma espécie de condenação no coração e estão a tentar acertar-se com Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, oramos, Senhor, para que a Tua graça nos ilumine nesta hora, Pai. É grande a aflição do tempo e da hora em que vivemos, porque o chamamento é final. É a última oportunidade para muitas pessoas. É a última vez que muita gente estará a ouvir a palavra da verdade, ainda nesta manhã, ao redor do mundo, em muitas igrejas. Senhor, sabemos a gravidade da hora e sabemos, Pai, que depois desta oportunidade não há mais chance. E, Senhor, estamos consolidados na verdade apenas pela Tua misericórdia. Porque a muitos as parábolas são faladas, mas só em privado, com uns poucos, é que elas são explicadas. Jesus mesmo, aqui na terra, Jesus de Nazaré, rejubilou e disse:
Graças te dou, ó Pai, porque escondeste dos sábios e dos entendidos e os revelaste às criancinhas. Senhor, falamos de grandes momentos históricos hoje, de Lutero, de Wesley. Continuaremos, provavelmente, ainda em Wesley, da próxima oportunidade. Mas, Senhor, dá-nos conta, Pai, de que tudo isso foi um pequenino passo para que hoje nós pudéssemos estar aqui com esta Bíblia aberta diante dos nossos olhos, Pai. E mais do que isso, não só aberta, mas revelada aos nossos ouvidos. Senhor, entendemos, Pai, que a proximidade do arrebatamento é grande. Estamos-nos a aproximar desse momento. E todos os dias em que vimos à tua casa, apenas nos estamos a confortar. Paulo disse, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Alegrai-vos uns aos outros com estas palavras de arrebatamento, de vitória, de que num abrir e fechar de olhos encontraremos o Senhor nos ares. Damos graças ao Pai por termos, Senhor, a palavra aberta, Pai, perante nós. E, Senhor, se há algum coração nesta manhã está com fome e sede de Ti, Senhor, vem agora, manifesta a Tua misericórdia, Pai. Confiamos, Senhor, que havia um plano para isso. Confiamos que és Tu a trabalhar no coração de algum irmão ou irmã. Senhor, manifesta agora o Teu poder. Cura, Senhor, liberta, alivia os oprimidos, Pai. Dá a alegria da salvação, dá a certeza, Pai, dessa comunhão contigo. Nós pedimos agora, Pai, com fé, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém, Jesus.